pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Por favor, já deixe o seu like e se você ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo e se inscreva. E ative também o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Hoje vou mostrar para vocês o passo a passo dessa mesinha criativa em formato de folha de bananeira. É um sapinho surfista. A folha de bananeira é a sua prancha e pintei a base de apoio de azul e branco para lembrar a água. Esta mesinha é perfeita para decorar varandas e jardins. E aí, gostaram da ideia? Então vamos pôr a mão na massa! Para fazer a folha de cimento, escolhi uma folha de bananeira tamanho médio, de aproximadamente 1 metro de comprimento e sem nenhum rasgo. Retirei parte dessa haste do meio, que é para a folha encaixar melhor no chão, facilitando assim o meu trabalho. Fiz uma massa utilizando 2 medidas de cimento, 2 de areia fina bem peneirada e uma de argamassa, que é para dar liga. A massa ficou tipo cremosa e cobri a folha com uma camada dessa massa e para reforçar estou utilizando um pedaço de tela de antena parabólica. E agora vou utilizar alguns pedaços de ferro de construção, desses finos. Vou encaixando por todo o contorno da borda, que é para reforçar bem a nossa folha. Em seguida, cubro com uma camada de massa. Espero enxugar um pouco e vou alisando com o pincel umedecido. Vou espirrando água de vez em quando para evitar as terríveis rachaduras. Para fazer o sapo, vou utilizar um pedaço de treliça, dessas de ferro de construção, de aproximadamente 1,10 metro de comprimento. Treliças são 3 barras de ferros unidas uma à outra, utilizando pedaços de ferros chumbados em formato de triângulo. Essa, por exemplo, tem 5 triângulozinhos desse e vou utilizar uma cegueta para remover 2 triângulos de cada ponta, deixando apenas um no meio. Estes pedacinhos de ferro que removi vai me servir para reforçar a base de apoio. Dou uma leve vergadura em cada ponta da treliça para que fique um pouco aberta. Essa treliça é composta por uma barra de ferro grossa e 2 finas. Uni as 2 finas e vou enrolando arame fino para juntar uma à outra e ficar bem resistente. Amarrei uma barra de ferro no meio, bem firme com arame fino, unindo as 2 pontas para dar uma travada, evitando assim que ela se abra. Fiz assim dos 2 lados e amarrei também essa parte do meio. Estou utilizando 2 pedaços da borda de uma antena parabólica, que é para reforçar bem as pernas. Encaixei elas na posição e estou amarrando com arame fino. Vou entrelaçando para ficar bem firme. Para reforçar os braços, estou utilizando mais 2 pedaços de ferro de construção. Quero meu sapinho bem forte. Utilizando um pedaço de isopor, fui riscando com um carvão o formato do corpo e da cabeça do sapinho. E utilizando uma faca ou um estilete, vou recortando e retirando todas as quinas. No meio do corpo, retiro um pouco do isopor, fazendo assim uma cavidade, para que o corpinho encaixe bem nessa estrutura de arame. Se você preferir, poderá fazer o seu sapinho com ferro 3/8. Corte 2 pedaços de 1 metro
amarre em formato de X, utilizando arame fino, e amarre um pedaço nas pontas que é para travar, assim como eu fiz com este. Depois de encaixar o corpo na posição, cubro com uma camada de massa. Lembrando que essa massa é a mesma que eu utilizei para fazer a folha. Utilizei as mesmas medidas, porém acrescentei um pouco mais de água, deixando ela um pouco mole. Agora eu vou preencher essa cavidade e vou preenchendo também essa cavidade das pernas, que é para chumbar essa parte da antena parabólica com o ferro. Em seguida, vou enrolando tiras de tecido encharcadas na nata de cimento, que é para dar volume para as pernas e também os braços. Umedeço a peça e cubro com uma camada de massa. Vou esticando a massa e alisando com o pincel umedecido. Acrescento um pouco mais de massa na parte das coxas, barriga e bochechas. Eu não consegui gravar a base de apoio, porque já estava à noite e estava bem escuro. Mas eu fiz um retângulo utilizando ripa, enchi com massa e coloquei um pedaço de isopor no meio, que é para encaixar o meu sapinho nessa parte. Esperei por umas 8 horas até que a massa enxugasse bem, então removi as ripas e também o pedaço de isopor do meio. Agora encaixo o sapinho dentro dessa cavidade e vou escorar com uma ripa para que ele não caia. Esses são os ferrinhos que retirei da treliça. Vou encaixá-los nessa abertura, que é para reforçar bem a base de apoio. Coloco vários pedaços e cubro com uma camada de massa. Depois de preencher completamente, espalho uma camada de massa por toda a base e vou alisando com pincel e água. Para fazer os dedos, vou fazendo cobrinhas de massa e colando na posição. E vou alisando com pincel umedecido para dar uma suavizada. Faço a cavidade dos olhos com a ponta dos dedos. E para fazer os olhos, faço bola de massa e encaixo na posição. Utilizo um palito de churrasco para fazer os furos das narinas. E para fazer os lábios, faço 2 cobrinhas de massa, achato e colo na posição. E aliso com a ponta dos dedos para dar uma suavizada. Amarrei 2 pedaços de telas nesse ferro na posição das mãos e vou preenchendo com massa. Em seguida, encaixo a folha por cima e vou chumbando com massa. Coloquei esse bloco sobre a mesa para dar sustentação caso o sapo não aguentasse o peso. Mas o sapinho está tão forte que nem precisou. Está tão resistente que suporta até o meu peso. Passei o impermeabilizante e esperei secar para fazer a pintura. Pintei a folha de verde claro, acrescentei um pouco de azul e branco e fiz esse verde esbranquiçado para pintar o corpo. A bermuda dele é tactel e pintei a base de apoio azul e branco para lembrar a água. E olha que maravilha! Eu amei o resultado. Esta mesinha é perfeita para decorar jardim. E eu agradeço a Deus pela inspiração e por estar viva, aqui com saúde, postando mais um vídeo para vocês, meus seguidores queridos. Saiba que vocês são muito amados por Deus e por mim.
Juntos somos mais fortes. Vamos fazer do nosso cantinho um lugar de muito sucesso. Grande abraço, que Deus abençoe.